De uma coisa, o que o Espírito Santo espera é que nós sejamos dependentes dele. É que você diga: Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como perdoar, eu não sei como eu dou os próximos passos agora. Eu estou perdida, eu estou confusa, eu estou triste, eu estou mal. O que eu faço? O que eu digo? Sabe, você que é casado, naquele momento que a crise entra dentro do seu casamento, aquela discussão, aquela situação que incomodou você, que tirou a tua paz. Muitas vezes nessas horas nós não sabemos como agir. Se nós colocarmos as nossas emoções na frente, nós vamos ferir, vamos magoar, vamos colocar tudo por terra. Mas a Bíblia diz que quando nós colocamos o Espírito Santo, quando Ele é o nosso guia, quando a gente diz: Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? O Espírito Santo vem, coloca as palavras certas na nossa boca, e parece que aquela confusão é totalmente destruída, e vem uma paz, uma graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe o que falta para nós? Caminhar com o Espírito Santo. E Ele é tão doce, Ele é tão amável, Ele é tão de pronto. Quando você diz: Espírito Santo, eu preciso de Ti. O que eu faço nos próximos dias, eu preciso de Ti. Aleluia! Glória a Deus. Tem amiga minha aqui que eu preciso abraçar hoje. Tem gente aqui que ouve as ministrações, está no Casa de Isabel. Glória a Deus, sou muito feliz de estar aqui. Mas antes de começar, queria chamar aqui o meu esposo. Vem cá, amor. Eu acredito que toda mulher flui no chamado, ela precisa ter um homem, um marido do lado dela, que seja um incentivador, um Boaz, que assim como o Boaz foi para Ruth, Ruth floresceu, restaurou o coração dela. Eu acredito que homens que vão devolver o valor da mulher, que vão fazer essas mulheres florescerem, em nome de Jesus. E eu queria apresentar para vocês, pode tirar a máscara, meu amor, esse homem bonito, lindo. E quero pedir para ele me abençoar aqui, antes de ministrar. Estenda a mão para cá, por favor. Vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, somos apenas caneta na mão do escritor, apenas um bisturi na mão do médico. É o Senhor que faz tudo. Mais uma vez, a Vivi se coloca na tua mão como instrumento. O Senhor é o hábil, é o Senhor que faz a obra. Porque dele, por ele e para ele sempre será todas as coisas. Sem ti, ninguém, nem a Vivi, pode fazer. Nós abençoamos para que ela seja sensível à tua voz e transmita com fidelidade tudo que o Senhor colocar no coração dela. Eu a abençoo em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está mudando padrões. Você está disposto a mudar padrões? Você está disposto a guiar, a ser guiado pela voz do Espírito Santo e fazer coisas diferentes do que uma geração inteira fazia? Deus está chamando homens e mulheres que estão dispostos a quebrar paradigmas e trazer a cultura do céu para a terra, e trazer a vontade do céu para a terra. São homens e mulheres que não estão mais copiando, mas são homens e mulheres que têm identidade própria, autêntica. Você já viu alguém comprar algum terreno com uma certidão, uma cópia de certidão? Por mais que ela seja autenticada, uma pessoa não compra, não adquire um território novo com uma cópia. Nós precisamos da original, porque a original tem autoridade. Quando você caminha na sua identidade, quando você não é uma cópia de alguém, mas quando você é aquela pessoa que Deus chamou você para ser, há uma autoridade sobre a sua vida. Não importa se aquilo que você faz é simples e pouco, Deus tem a incrível maneira de usar o nosso pouco, usar aquilo que a gente considera nada, para nos levantar e para levantar o nome dEle. Você já viu por aí nota falsa de R$7? Já viu? Tem nota falsa de 7? Por que não tem? Porque não existe a verdadeira. Muitas vezes você vai ver muita coisa falsificada. Hoje nós estamos numa crise como igreja brasileira. Nós não sabemos mais o que é copiado e o que é gerado. Nós não sabemos mais
Mas sabe de uma coisa? Quando você se alinha com o céu vai começar a fazer de você alguém de verdade, alguém que carrega as digitais do oleiro, aquele vaso bem feito. Não importa se você passou por quebras e rompimentos, Deus é aquele que ama nos fazer de novo. Ele é um Deus de viradas. Ele é um Deus que faz mudanças incríveis. Para que maior virada que José passou na vida dele? De carcereiro, de estar preso, ajudando um carcereiro. Deus levanta um novo governador do Egito, com um celeiro cheio, com revelação, com graça, com favor do céu. Só Deus faz isso. Eu acredito que Deus nesses dias está levantando homens e mulheres com esse coração aqui nessa noite. E se você é esse homem e essa mulher que você deseja mais do Pai, se você quer andar com Ele, viver as viradas que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida, entregue seu coração hoje. Fala: Deus, eu sou essa pessoa, eu preciso. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui. Por todos os lugares que eu ministro e viajo, sempre falam da Igreja Reviver, lá de Itajaí, do pastor Júnior, pastor, e eu fico muito feliz de estar aqui e de ver uma conexão que vem do Espírito. É engraçado que quando Deus vai te conectar às pessoas, Ele sempre vai dar sinais. E quando você se conecta com a pessoa certa, os bebês mexem no ventre. Quando Isabel encontrou Maria, o sinal foi que elas geravam o mesmo propósito. Elas estavam caminhando para o mesmo lugar. E o sinal foi que os bebês mexeram no ventre. Nós estávamos ali atrás conversando e a gente só dizia: eu também. Eu disse: meu Deus, vou parar de dizer eu também, estou até com vergonha. O bebê mexeu no ventre, aquilo que é gerado. Deus está conectando homens e mulheres com um propósito. Já não é mais tempo de andar sozinho, já não é mais tempo. Deus está conectando a você a pessoas de propósito na sua vida. Por isso, a gente pensa assim: amém, Deus está me conectando, mas da mesma forma Deus também nos desconecta de pessoas para o nosso bem e para o nosso propósito. E muitas vezes nós estamos chorando por conexões rompidas que Deus já tirou de você, e você está aí sem entender o que Deus está fazendo. Deixa eu te dizer algo: para de chorar pelo Saul que Deus retirou da sua vida, e começa a receber com alegria o Davi, a conexão que vem do céu, segundo o coração de Deus. Eu creio hoje que vai ser uma noite de cura, mas uma noite de muito alinhamento do céu, de muito entendimento. Eu vejo uma nuvem do perdão de Deus nessa noite, nesse lugar. E mais do que isso, eu vejo uma unção de restauração de relacionamentos. Eu vejo Deus vindo com uma graça tão grande nesse lugar, curando. Sabe de uma coisa? Na minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido que existem algumas curas e algumas restaurações que só o céu pode fazer. Nós vamos até um limite, mas algumas restaurações da nossa vida só vêm quando nós depositamos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Sabe por quê? A experiência de deserto é diferente para cada um de nós. A experiência que nós tivemos com essa pandemia é diferente para cada um de nós. Tem pessoas que perderam tudo nessa pandemia, mas existem pessoas que nós conhecemos que ganharam tudo no meio dessa pandemia. A forma é como você lida com as dificuldades que vêm sobre você. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre você estar além das circunstâncias, estar além daquilo que acontece com você, porque a verdade é que todo o teu tesouro, toda a tua riqueza habita dentro de ti. O Espírito Santo está dentro de você, e a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Quando eu digo todas, todas. Quem aqui tem dificuldade de falar? Quem aqui tem dificuldade de cozinhar? Pode levantar a mão. A começar por mim. Tem dificuldade? Tem? Gente, outro dia eu estava cozinhando um prato novo. Tem gente que não quis se revelar. Aí, mas tudo bem, eu entendo. Eu estava cozinhando um prato novo e eu falei: Deus, eu não vou conseguir, que vexame. E tinha gente nova, tinha gente assim, visita na minha casa. Misericórdia, que vexame. É o que eu tenho para oferecer, eu não tenho um plano B. E eu lembro que naquela noite eu falei: Espírito Santo, Tu é aquele que nos ensinaria todas as coisas. E saiu um dos melhores jantares da minha vida, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Sabe de uma coisa? O que o Espírito Santo espera é que nós sejamos dependentes dEle. É que você diga: Deus, eu não sei como fazer,
Eu não sei como perdoar. Eu não sei como eu dou os próximos passos agora. Eu estou perdida, eu estou confusa, eu estou triste, eu estou mal. O que eu faço? O que eu digo? Sabe, você que é casado, naquele momento que a crise entra dentro do seu casamento, aquela discussão, aquela situação que incomodou você, que tirou a tua paz. Muitas vezes nessas horas nós não sabemos como agir. Se nós colocarmos as nossas emoções na frente, nós vamos ferir, vamos magoar, vamos colocar tudo por terra. Mas a Bíblia diz que quando nós colocamos o Espírito Santo, quando Ele é o nosso guia, quando a gente diz, Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? O Espírito Santo vem, coloca as palavras certas na nossa boca, e parece que aquela confusão é totalmente destruída, e vem uma paz, uma graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe o que falta para nós? Caminhar com o Espírito Santo. E Ele é tão doce, Ele é tão amável, Ele é tão de pronto. Quando você diz, Espírito Santo, eu preciso de Ti. O que eu faço nos próximos dias? Eu preciso de Ti. Você recebeu um papel para escrever os seus sonhos. Foi tão interessante, seus projetos, que essa semana mesmo, antes de eu saber de tudo isso, eu estava pensando, Deus, como às vezes nós perdemos a capacidade de sonhar, de projetar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes são tantas coisas que você diz assim, eu só quero estar vivendo. Só o fato de eu respirar está bom. No mundo que está caminhando, mas sabe de uma coisa? Deus está levantando homens e mulheres que querem sonhar outra vez, que querem viver os sonhos de Deus. E mais do que isso, eu não sei se alguém aqui ousou escrever nesse papel, eu quero viver os teus sonhos, Deus. Que às vezes os nossos sonhos são limitados, mas os sonhos de Deus, eles são ilimitados. Eu quero dizer para você, pela minha vida, hoje eu tenho vivido coisas que eu jamais sonhei. Porque Deus é um Pai abundante. Quando Ele derrama sobre nós, Ele não economiza. Quando você se entrega para Ele, Ele não economiza. Então eu queria te dar um desafio hoje. Ouse sonhar o que Deus sonhou para você, o que Deus projetou para a sua vida. Ouse descobrir, andar por esse caminho. Uma vez tive um sonho mesmo de dormir. E no sonho eu era convidada por um rei para entrar na recâmara do rei, num lugar escondido, num lugar pronto. E eu lembro que eu estava com roupa de dona de casa. Você já viu como é que quando mulher faz faxina, que roupa que ela põe? Só misericórdia. E aí eu lembro que eu estava com uma roupa assim, com a minha filha pequena no braço. E eu disse para aquele homem no sonho, eu não sou digna de entrar nessa recâmara. Olha como eu estou. Eu estou fugindo dos padrões das pessoas que são convidadas para esse lugar. E enquanto mais ele me chamava e eu ia seguindo aquele caminho, eu dava desculpas, eu não posso porque eu não estou apropriada. E eu lembro que quando entrei naquele lugar, tinha uma presença de Deus, e Deus estava dizendo, eu estou te oferecendo intimidade comigo. E sabe de uma coisa, muitas vezes Deus nos convida para um lugar de intimidade, você se sente assim, eu não estou bem, eu não estou apropriado, quem sou eu para entrar nesse lugar? E eu vejo hoje o Espírito Santo abrindo um lugar nessa igreja, convidando você, e são mulheres simples mesmo, são mulheres com roupas simples, com filho nos braços, é na sua rotina, é na sua vida, é você que é homem, é no meio do seu trabalho, de repente no meio do seu trabalho Deus pega você, o Espírito Santo vem, rouba a cena, começa a compartilhar segredos dentro do seu coração, experimente viver a nova configuração do céu que está trazendo sobre a terra. Fuja dos padrões humanos e corra para os padrões do céu. Esse é o tempo. Sabe, eu queria compartilhar uma palavra para você, e essa palavra estava escondida há um tempo no meu coração. Mas Deus, Ele é tão perfeito que Ele tem a hora certa de tudo vir à luz. Aprenda isso. Tudo tem um tempo de vir à luz. Não se compare com ninguém, porque a estação do outro não é a sua estação. O tempo de gestação do outro não é o tempo de gestação que você está. Aprenda a viver na sua estação. E existe uma palavra apropriada para essa hora. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25:14. Você pode abrir aí?
Mateus 25:14. Vamos lá. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, e ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, porque não depositou o meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. E agora, lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Essas são aquelas partes da Bíblia que a gente gostaria de tirar uns pedaços, mas a verdade é que tem segredos nesse lugar. E eu queria compartilhar um pouco dos segredos que estão guardados aqui. Muito se fala de mudanças, transformações. Nós queremos muito. Mas se você parar para pensar, a maioria das mudanças e transformações da sua vida dependem do seu posicionamento. Sabe que eu tenho aprendido? Que aquilo que o céu depositou sobre você, aquilo que o céu sonhou com você, os propósitos de Deus para a sua vida, o que Deus quer fazer com você, está tudo pronto. E às vezes a gente fica orando, dizendo: Deus derrama, e Deus: filha, está tudo pronto, mas eu não posso derramar, porque você não está pronto. Por isso que a nossa oração muitas vezes não é: Deus, eu quero viver os teus propósitos. Deus, eu quero estar preparado para viver os teus propósitos, os teus sonhos. Muitos de nós precisam andar numa medida com Deus, porque se nós sairmos dessa medida, nós nos perdemos. Você mesma, talvez você que está aí vai concordar comigo, quantas pessoas maravilhosas você conheceu, que a vida delas passou por uma virada incrível, que veio um tempo de prosperidade, de graça sobre a vida dela, e muitas dessas pessoas não souberam lidar com esse momento. O que aconteceu com elas? Se perderam. Você conhece pessoas assim? Perderam casamento, perderam família, e no fim foram perdendo tudo, perderam a fé. Porque Deus, Ele está mais preocupado com os nossos fundamentos, com a nossa estrutura, porque aquilo que Ele vai construir está pronto. É por isso que Ele falou: olha, o odre precisa andar de acordo com o que ele vai receber. Porque se o vinho é novo, o odre precisa ser novo para ter elasticidade, para poder segurar aquilo que o céu vai derramar. E quando ainda o odre é envelhecido e ele não consegue, ele bota a perder não só o odre, a própria vida, mas aquilo que Deus queria derramar.
Deus não falou assim, ó, imagina se eu vou derramar o meu vinho novo, ele é tão precioso. Jesus, é interessante que na Bíblia está escrito assim, porque o odre e o vinho iam se perder. E é por isso que é tão importante nós passarmos por processos de transformação, lugares que Deus nos prepara, sonda o terreno do nosso coração. É por isso que Davi, ele dizia constantemente, Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça. É por isso que hoje, se você puder dizer, Deus, sonda o meu coração, os meus pedidos foram entregues, mas será que eu estou preparado para receber? Eu sinto que hoje Deus está falando, eu preciso preparar a terra. Tem grandes construções para serem feitas, mas eu preciso bater a estaca bem no fundo, saber o quanto você está disposto a suportar as renúncias da vida. Porque construção de Deus em nós fala muito mais daquilo que nós vamos entregar do que daquilo que nós vamos receber. Eu sei que era legal falar uma palavra que ia motivar você, fazer você pular, mas a verdade é que nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho e da verdade do Evangelho, porque é ela que vai nos conduzir a viver a vontade de Deus. E eu queria falar um pouco sobre as lições que eu tirei desse texto. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você: primeiro, Ele respeita a nossa estrutura. Jesus está contando uma parábola. É tão interessante que nesse período ali Ele está contando mais umas 3 parábolas, e todas elas apontam. Jesus está dizendo assim, olha, o teu posicionamento faz a diferença aonde você vai estar amanhã. Entendem isso? E aqui diz que Ele deu a cada um conforme, vamos ler de novo aqui. Ele diz o seguinte: reuniu seus servos, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Deus respeita a tua capacidade. Olha que interessante isso. Deus respeita a tua capacidade. Essa xícara aqui, essa caneca, ela deve ter, eu acredito, 300 ml, 250 ml, 300 no máximo. Se eu pegar uma jarra de água aqui, de 2 litros, e colocar aqui em cima, e querer depositar toda essa quantidade de água aqui, essa caneca vai suportar a quantidade? Porque ela tem um limite. 300 ml é o que vai caber dentro dela. Deus respeita a nossa capacidade. Só que Ele não vai deixar que nós ficamos nessa capacidade. Deus respeita os nossos limites, mas Ele sempre vai alargar as nossas fronteiras. Ele nos recebe como nós estamos, mas não nos deixa como nós estamos. Ele sempre vai transformar. Ele sempre vai aumentar os nossos limites. Vocês lembram do rio de Ezequiel 47? Como é que era o rio? Ele era medido. Águas no tornozelo, mede mais 500 no joelho. Então Ezequiel ia, agora mede mais pela cintura. Mede de novo nos ombros. Mede outra vez e já é um rio que não dá mais para atravessar andando a pé. Ele é um Deus de processos, um Deus que respeita a tua capacidade. E é por isso que você vai olhar para o lado e você vai ver pessoas que têm 5 talentos, pessoas que têm 2 talentos, pessoas que têm 1 talento. Porque Deus vai respeitar a tua estrutura. Eu lembro de um dia eu conversando com um homem de Deus e contando para ele tudo o que estava acontecendo. E ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele disse assim: olha, nunca se orgulhe do que Deus está fazendo, porque isso é medida do céu. Deus sondou você, mediu você e derramou. Isso não tem a ver com o que você é, tem a ver com o que Deus é na sua vida. Então eu quero dizer para você hoje: Deus vai respeitar a sua capacidade, mas não vai te deixar desse tamanho. E eu vou te explicar já por que isso acontece. Ele respeita a tua estrutura. E olha que interessante, sabe qual é
o segredo de romper limites? Sabe qual é o segredo de aumentar a capacidade de mudança, de transformação? Está no segundo tópico, que diz: se você for diligente e fiel no pouco, no muito Ele vai colocar. A forma de expandir a nossa capacidade é sendo fiel no pouco. Fiel com as coisas simples do dia a dia, fiel com a sua família, fiel no seu casamento. Você está aí com a sua esposa, com seu marido sentado do lado dela? Dá uma olhada para essa pessoa. Olha, seja fiel com aquilo que Deus te deu. Quando você é fiel com a sua família, quando você é filho dessa casa, quando você é fiel àquilo que Deus tem derramado para você a partir dessa casa. Às vezes você vê uma cadeira desajustada, são coisas pequenas. Você vai lá, você não precisa pedir para ninguém arrumar, você vai lá, arruma. Às vezes você vai no banheiro, o papel alguém jogou no chão, você junta o papel, coloca no lixo. Ser fiel nas pequenas coisas, na forma de levar água para alguém, das necessidades. É interessante que o que mudou a capacidade daqueles homens foi a fidelidade com as pequenas coisas. Ele falou: uau, Jesus disse, você foi fiel com uma quantia pequena, pois agora eu vou colocar mais sobre você. Muitos de nós estão deixando os rastros de infidelidade para trás. Quantas faculdades inacabadas, cursos que você não acabou. Quantas coisas que o céu te pediu, que Deus te pediu, e você não foi fiel até o fim, você não perseverou. Você foi lá e enterrou o seu talento. Quantas mulheres e homens aqui têm capacidades incríveis do céu, talentos que Deus derramou, Ele confiou a você, porque você não precisa se preocupar. Às vezes você diz: ai, mas eu tenho medo, como que eu vou fazer isso? Eu tenho vergonha. Mas lembra, Ele dá conforme a tua capacidade. Você vai conseguir. Se Ele derramou uma unção em você para ministrar para milhares de pessoas, para multidões, não se preocupe se na hora você amarelar. O céu, a unção de Deus vai vir sobre você, porque Ele te capacitou. É impossível esconder um homem e uma mulher que foi gerado por Deus. Eu lembro, eu tinha muita timidez. E eu estar aqui ministrando é um milagre do Senhor. Eu era muito tímida. Mas quando eu digo muito tímida, é muito tímida mesmo. No 5º ano, quando começou a fazer as apresentações da escola, dos trabalhos, eu desmaiei, caí durinha na frente da minha sala inteira para apresentar o meu trabalho. E o meu nome é Viviane, então é com V. Então lá na chamada, eu era a última a ser chamada. É pior, parece. Para quem é tímido, é pior você ficar por último. Todo mundo vai. A minha vontade é sair, que eu ser a primeira, porque a minha mãe não me colocou o nome de Ana. Qualquer coisa porque eu ficava desesperada. E eu lembro que a sala inteira foi apresentando. Eu fui ficando enjoada, embrulhada. Eu fui me imaginando: Deus, eu não vou falar nada lá, não vou conseguir. Gente, era novinha, eu caí durinha, com o cartazinho na mão. Eu tinha pavor. Mas é pavor de ministrar, pavor de estar aqui em público. Se eu pudesse entrar pelo canto, sentar no canto, tudo escondido, era o meu lugar. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que são assim. Só que foi logo em mim que Deus foi dar esse talento, foi me dar esse chamado de ministrar para mim. Quando as pessoas me falavam no começo, eu repreendia: em nome de Jesus, está amarrado. Não quero isso, está amarrado. Deus não ia fazer isso comigo. Deus não ia pregar essa peça para mim. Até que um dia o meu marido, quem ouve minhas ministrações já sabe, vou contar aqui. Meu marido, nós já pastoreávamos uma igreja. Isso foi em 2004. E aí ele, naquele dia, todos os obreiros, todos os diáconos, todo mundo faltou. Estava só ele. E era uma campanha. Ele ia orar pelas pessoas, ungir as pessoas. Nós não tínhamos microfone sem fio, uma igreja pequena. Era um microfone com fio, não dava. Aí ele falou: alguém tem que orar e eu tenho que ungir. Gente, como eu queria ser a pessoa que ungisse naquele dia. Eu desejei.
Gente, eu estava lá atrás, eu vi assim, ele olhando, ele procurando, eu virei o rosto assim, fui para o fundo. Não deu para sair. Amor, vem cá, por favor, me ajuda a orar aqui, ora. Aí eu pensei, ai, desgraçado, eu vou matar ele no final do culto. Eu falei, não. Ele assim, vem. Todo mundo começou a olhar para trás. E eu comecei a criar já, comecei a ficar vermelha já. Meu Deus, como é que vai ser isso? E eu fui, gente. Quando eu fui, ele bem feliz me entregou o microfone na mão. Eu tinha olhos de morte para ele. E eu comecei, Deus, estava assim, né, o pessoal. Comecei, Deus, abençoa esse povo, Jesus. Vai abençoando esse povo, meu Deus. Esse povo que está aqui na frente, abençoa ele. Deus, abençoa esse povo que está aqui. Pai, abençoa esse povo. Todo esse povo que está aqui na frente, começa a abençoar esse povo. Deus, abençoa esse povo, meu Deus. Aí dentro de mim eu só estou falando desse povo. Que vexame, que vergonha, nunca mais na minha vida vou pegar o microfone, abençoar esse povo. E eu continuava. E cada um que ele era um povo. Eu disse, meu Deus, vai, esse povo ali também daquele lado, vai abençoando. Gente, quando acabou, me senti tão humilhada perante a igreja. Eu que não tinha boca para nada. Fui lá para trás, eu comecei a pensar em formas de o que eu vou dizer para ele? Eu vou acabar com ele no carro. Se eu tivesse Google naquele dia, eu ia 5 formas de matar silenciosamente. Aí, acabou o culto. Já viu como é que a gente sai da igreja, como a gente consegue? Tem gente, por exemplo, hoje talvez já brigou lá no estacionamento, mas aqui está na paz. Saiu de casa estressado, foi uma correria, brigou, esqueci a máscara, né? Aquela coisa toda. Mas aqui a gente é tudo anjo. Só falta voar. Eu digo assim, se o anjo que ensaia o dia da trombeta para o arrebatamento, se ele ensaiar, tem gente que sobe. E aí, cheguei no carro, vidro aberto, né? Aí os irmãos, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastora, Deus abençoe vocês. Eu com cara de assassina, serial killer. Tchau. Eu nem olhava para o lado, porque se eu olhasse para o lado, pastor, Deus abençoe, amém. E o vidro foi fechando, gente. Quando o vidro do carro se fecha, há uma transformação. Aquela doçura minha foi indo embora, eu fui me transformando. Eu olhei para ele e falei, o que tu fez? E eu sou muito dramática. O que tu fez? Acabou com a minha vida. Eu não vou mais na igreja, eu não boto mais o pé. Vão dizer, olha lá, a pastora desse povo. Eu só falei esse povo. Ai, Jesus. Pois ele foi corajoso, gente. Deus é bom, né? Ele falou, pois eu quero te dizer uma coisa. Ele assim, tu vai ministrar para milhares e milhares de pessoas. Sai desse lugar. Eu fui paralisada pelo medo, pela insegurança. Sabe de uma coisa? Depois daquele dia, foi um destravar de Deus na minha vida. Às vezes uma vergonha bem passada te posiciona. Tá rindo, é? Porque não foi tu. Queria chamar aleatoriamente alguém aqui. Ia sair a oração do abençoa esse povo. Mas sabe, eu não entendia que existia um talento na minha vida e que eu precisava pôr ele para fora. Eu precisava ser fiel nas pequenas coisas. É interessante, olha, uma vez, contar uma outra situação. Cheguei um dia cansada na igreja, uns 3 anos atrás, mal. Porque, como diz o pastor Júnior, né? Os embates vão mudando, né? Os inimigos vão mudando. Cada vez vão ficando mais fortes os embates, os desafios. E aquele dia eu estava num cansaço físico, emocional, espiritual. Não sei se você me entende. Aqueles que entendem sabem o que eu vou falar. E eu falei, eu não tenho nada para pregar, eu não tenho nada para... No outro dia, ser reunião de mulheres, 2.000 pessoas iam lá na igreja. Gente do Brasil inteiro. Eu falei, Deus, não tem nada para pregar para essas mulheres. O que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor me enganou, estava igual a Jeremias. Eu não tenho nada para oferecer. Gente, quando nós começamos o ensaio, e quando os primeiros acordes começaram a tocar, eu peguei o microfone para ministrar junto com a equipe, para ensaiar um renovo do céu. Uma carga do céu, uma graça de Deus desceu sobre a minha vida. Já não tinha mais cansaço, já não tinha mais nada. E eu falei, Deus, o que é isso? É quando você está posicionado onde eu te chamei.
Quando você é fiel nas pequenas coisas, quando você não desiste, quando você persevera na unção que eu te dei, quando você respeita uma graça, uma capacitação do alto vem sobre a tua vida. Aquele dia, se eu fosse para a cama deitar, talvez eu estaria lá até hoje. Não abra mão do que Deus colocou na sua vida, não enterre o seu talento. Não importa a capacidade que Deus te confiou, Ele quer aumentar, Ele quer derramar. Aleluia. 3. O seu posicionamento, a sua atitude vai mudar a sua vida. Entendeu? Aquilo que o céu não pode fazer por você, mas você pode. Olha que interessante, Deus criou o rio. Imagina que aqui tem um rio maravilhoso aqui, de águas cristalinas. Comece a perceber até o barulhinho do rio. É lindo, maravilhoso. O rio foi Deus que fez, mas pular no rio é nosso. Deus pediu para Noé: constrói uma arca. Fazer chuveira com Noé era com Deus. Deus sempre nos convida a estar com Ele dentro de um propósito, de um projeto, mas tem a nossa parte. Eu quero te falar, a parte do céu já está pronta, falta a nossa parte. Os passos que nós precisamos dar. Ele já confiou talentos nas nossas mãos, Ele já confiou coisas em nós. O que você está fazendo com o que Deus te confiou? Esses homens que receberam esses talentos, eles tiveram um destino totalmente mudado pela resposta que eles deram diante daquilo que eles receberam de Deus. E eu te pergunto hoje, qual é a resposta que você tem dado aos talentos que Deus tem derramado na sua vida? Nós sempre queremos uma palavra nova, uma semente nova, mas eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com as sementes e com as palavras que Deus já nos deu? Um dia eu estava na sala da minha casa orando, eu amo as madrugadas. E o meu quarto secreto é a minha sala. Lá em casa todo quarto tem alguém dormindo, então não dá para fechar a porta. A sala virou meu lugar secreto na madrugada. Eu e o meu abajur lá, e o meu sofá, e o tapete. E um dia eu estava assim, Deus, eu estava tão angustiada. Eu falei, eu preciso de uma palavra. Me dá uma palavra. Eu sentia as minhas entranhas se movendo. Eu disse, Deus, eu preciso de uma palavra. Deus assim, filha, gera as palavras que eu já te dei. A oração é o útero que gera os sonhos de Deus para a sua vida. Quantos de nós vivemos uma vida espiritual preguiçosa? Nós queremos ouvir a ministração pronta no YouTube. Nós queremos que a intercessão ore por nós. Nós queremos que o pastor ore por nós. Quando na verdade Deus está nos chamando. Porque nós só vamos colher, nós só vamos beber água dos poços que nós cavarmos. Mas nós vivemos numa dependência doentia de homens e mulheres de Deus que estão cavando seus próprios poços. E Deus está chamando eu e você, se posicione no meio desse lugar, porque é o seu posicionamento que vai mudar tudo. Olha que interessante, é tão forte isso, que a visão que você tem de Deus muda a forma como você se relaciona com aquilo que Ele te entregou. Um daqueles servos que recebeu um talento só, ele falou assim, ó, eu sabia que o Senhor era severo, que colhia onde não plantava, que um Deus ruim. Quantos de nós estamos dentro das igrejas esperando um raio vindo do céu para destruir a nossa vida de Deus? Aí eu vou ali dar o dízimo para Ele não ficar bravo comigo. Esse não é o relacionamento que Deus espera de nós. Quando você tem esse relacionamento, você enterra aquilo que era para você desfrutar, para você fazer crescer na sua vida. E você tem uma visão de Deus de que Ele é alguém que Ele nunca foi. E muito disso nas nossas vidas vem da estrutura familiar que cada um de nós tivemos. Eu posso de certeza falar que a maioria de nós aqui, que estamos aqui, 70%, eu quero ser boazinha, viemos de lares destruídos, de
famílias disfuncionais. A maioria de nós aqui não teve pai. A maioria de nós aqui viveu uma desestrutura familiar. Você está tentando se equilibrar na sua vida até hoje, mas está difícil. E o inimigo ataca tanto a paternidade, ataca tantos homens que estão aqui. Se você é pai, você é claramente para o seu filho, você é o caminho para o seu filho se relacionar com Deus. E é interessante que muitos de nós não conseguem se relacionar com Deus como um pai, porque nós tivemos uma desestrutura familiar, um pai que nos abandonou, um pai que nos largou. Deus quer hoje curar as raízes da paternidade, as raízes mais profundas da nossa vida. Deus, Ele não está interessado em trocar suas paredes, de trocar de emprego. Quem sabe na virada, quero trocar de emprego. Eu quero casar nesse ano. 2021 eu vou casar. Sabe de uma coisa? Deus não está interessado na cor da parede, Deus está preocupado com os fundamentos. Porque Ele pode te dar um casamento lindo, mas se você não estiver preparada, você destrói o casamento lindo. Ele pode te dar um trabalho maravilhoso, mas se você não está preparado para receber, você destrói esse trabalho na sua vida, esse sonho, esse projeto. Vocês estão me entendendo? Hoje Deus está vindo no lugar que talvez nós escondemos de todo mundo, naqueles lugares que ninguém vê, nos nossos alicerces. É aquilo que sustenta a nossa vida. A cura de Deus não é superficial. Deus é um Deus que cura por dentro. Ele nos transforma por dentro. E Ele diz aqui: não enterre, não esconda o que Ele te entregou. Mesmo que você erre, deixa eu falar uma coisa para você: nos processos de Deus para a sua vida você vai errar. Sabe o que você faz? Sacode a poeira, levanta e tenta mais uma vez. Sabe por quê? Deus não desiste de você, então não desista de você. A Bíblia fala em Jeremias que Ele é um oleiro persistente. Entendeu isso? O vaso se estragou na mão dele. O que Ele fez? Voltou a fazer um novo vaso. Ele não desiste de você. O Espírito Santo hoje está aqui e Ele quer curar você por inteiro. Eu vejo uma graça sobrenatural do Espírito Santo naqueles lugares que você gostaria muito de esconder, mas Deus está falando: filho, para nós continuarmos essa semana, para nós continuarmos esses dias e o final desse ano, eu preciso tocar em lugares na sua vida, transformar o seu coração. Tem homens e mulheres aqui que Deus deu talentos para vocês incríveis. Tem gente aqui que é de 5 talentos. E você está enterrando esses talentos. Você está perdendo a oportunidade de viver o propósito de Deus para a sua vida. Tem rapazes novos aqui. Talvez você nem é casado, você já casou. Mas eu sinto muito falar isso no meu espírito, que você tem uma inteligência incrível. Deus tem projetos para colocar na sua mão incríveis, mas você tem dificuldade de acreditar em você. Tem mulheres aqui, você faz aquele bolo maravilhoso para a sua família. Quem sabe Deus não está te chamando para nesse tempo abrir uma boleria, fazer algo. Por que você enterra os dons e você diz: mas isso aqui é pouco? Não enterre. Porque às vezes é no movimento que você tem de trazer à luz o que Deus te deu, você encontra uma porta que estava aberta que antes você não podia ver. É quando você começa a ser fiel nas poucas coisas que Deus coloca na sua mão. Sabe que eu vejo aqui ministros, homens e mulheres que são pastores, ministros, que amam vidas. Mulheres aqui que têm ministério lindo com mulheres. Tudo enterrado. Tudo enterrado porque você tem medo do que vão falar de você. Sabe de uma coisa, tem que morrer hoje aqui. O que vão pensar de mim? Mata isso hoje. Será que você pode abrir mão do que vão pensar de você para viver aquilo que o céu pensa sobre você e se preocupar? Você não deve se preocupar ou se importar com a aprovação dos homens. Você precisa estar disposto a buscar a aprovação do céu, a aprovação de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Hoje te criticam, amanhã te pedem ajuda. Eu queria te encorajar nessa noite a permitir que os céus
entrem dentro do seu coração de uma maneira forte, nas suas raízes mais profundas. E há uma pergunta: o que você tem feito com os talentos que Deus deu para você? Se Jesus chegasse hoje aqui e dissesse: o que eu te entreguei, o que você fez com o que eu te dei, onde está? Você vai dizer o que para Deus? Ai Deus, é que eu estava na Netflix. Deus, sabe, o Espírito Santo está aqui hoje, e Deus não quer te constranger, te envergonhar. A Bíblia diz que Ele corrige o filho que ama. A correção é para nos reposicionar. A correção de Deus, as palavras do Senhor, é porque Ele nos ama. Se você ama o seu filho, você não vai permitir que o seu filho fique no erro, você vai querer corrigi-lo. E Deus está falando: ei, eu preciso chamar vocês para um lugar de maturidade, para um lugar de entendimento. Eu quero mexer nas raízes mais profundas. Eu quero aumentar a capacidade. Eu quero derramar mais sobre você. Mas o que você tem feito com o que eu já tenho te dado? Se a tua casa é pequena, você quer uma casa maior, ame a sua casinha pequena, limpe ela, arrume ela. Como está o teu guarda-roupa? Você fecha a porta e sai correndo? Você é fiel? Você é fiel com as coisas que você tem na sua mão? Você é fiel? O que você tem feito? Um dia entrei numa casa, num barraquinho, onde os azulejos daquela casa estavam todo quebrado, mas aquela mulher tinha uma mesa farta, copo tudo colorido, prato tudo de ganhado, mas ela ofereceu a melhor sopa para nós, casa aconchegante. Quando eu fui no banheiro, ela ficou toda constrangida: ai, meu banheiro, eu disse: não, mas eu preciso usar o banheiro. Quando eu fui no banheiro, sabe, aqueles azulejos quebrados, todos areados, todos limpos, aquela organização naquele banheiro tão simples. Aquele dia para mim foi uma lição de milhões de conferências que eu fui. Eu sentei naquele lugar, Deus falou: seja fiel no pouco, e pode liberar uma palavra sobre ela, porque eu estou reformando essa casa. Eu estou entrando hoje reformando essa casa, e para a glória de Deus, a casinha dela é reformada hoje. Eu chego no banheiro reformado, todo branquinho, eu digo: Deus, o que o Senhor fez? Porque Deus só vai aumentar a capacidade quando você for fiel com o que está na sua mão. Não espere ser fiel amanhã, quando você tiver muito. Seja fiel hoje. Não espere para ser feliz amanhã. Você tem tudo para estar feliz hoje. Ser grato, ter gratidão. A gratidão rasga o céu sobre a sua vida. Se você puder fazer uma coisa agora, a partir de agora, comece a ser grato. Deus, eu quero te agradecer pela minha vida, te agradecer porque eu estou aqui respirando, te agradecer pelo meu casamento, pelos alimentos que eu comi hoje, te agradecer porque essa palavra está me encontrando, porque são essas coisas que vão transformar a sua vida. Você pode ficar de pé.